Deixa eu sentar aqui para explicar melhor. Ó, ficou bem amador, não tem esquadro, não tem nada, até porque eu não tenho as ferramentas corretas, né? Mudei o lado da câmera, mudei o lado da câmera, né? Tomar um cafezinho da manhã. Esse copo aqui ele me acompanha há um bom tempo, da época do mundo corporativo. Não, minto, esse daqui eu comprei na época que eu trabalhava. Eu não vou falar o nome da empresa, senão eu vou fazer propaganda. Não ganho para isso. Mas isso aqui eu comprei quando eu trabalhava em uma empresa lá na Juscelino Kubitschek com a Faria Lima, ali perto. Para quem não sabe, eu sou contabilista da área tributária, né? Pois bem, como eu estava falando, eu vou lá aqui embaixo, na Adicico, aqui perto, vou verificar se eu acho algum tipo de madeirite compensado, se possível naval de 3 milímetros, que pesa pouco. Se eles cortarem lá e for mais barato, eu já tenho as medidas certas para cortar. E aí é bom que já vem pronto, eu só parafuso depois aqui e o móvel fica ok, depois é só pintar, né? Mas de uma forma geral, como eu falei, tentei mostrar aqui, não sei se vai servir de ideia para um ou para outro, porque gosto é muito particular, cada um tem os seus e cada um tem suas necessidades. A minha necessidade é ter um utensílio doméstico, um móvel que dê para a gente tirar e colocar na Kombi quando a gente quiser e que seja leve. E a ideia é que o motor da nossa Kombi ele venha durar bastante tempo, e para durar a gente não pode colocar muito peso. Se você colocar peso vai forçar mais o motor, né? E é isso. Eu vou comprar os materiais e quando chegar o material eu mostro, ou talvez não mostre, não sei se tem necessidade ou não, mas quando ela estiver pronta eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai ver se vai estar aprovado ou não, né? Quero já ressaltar que é um negócio amador, não sou marceneiro, sou curioso. Para ser bem honesto, nem procurei na internet como faz. Peguei uma titico, uma furadeira, uma parafusadeira e peguei uns pallets ali com meu primo e taquei pau. E deu nisso daqui. Lógico que eu já tinha uma ideia, já vi alguns motorhomes, conversei com... esqueci o nome do rapaz agora, mas lá no camping do fundo, lá em Suzano, o cara me deu uma dica mais ou menos, como que ele fez a cama, eu vi a pia dele ali e já tive uma ideia de como fazer a nossa, né? E aqui estamos nós produzindo, lógico, está muito diferente das que eu vi, mas é aquilo que atende a nossa necessidade, muito mais simples, mas a ideia é que seja simples, funcional, barata e que atenda às nossas necessidades, é isso. Deixa eu ir lá agora, terminar meu café que eu preciso descer lá. Olá pessoal, olha nós aqui, a caminho lá da Adicico, né? Acho que é Adicico. Dei uma pesquisada aqui, o local mais próximo aonde eu poderia achar o compensado naval é Adicico, né? E vamos ver se ele corta pra gente lá, já seria, ó, massa. Então, vamos lá. Já que eu tô indo pra Adicico, resolvi falar um pouquinho sobre viagem e custeio de viagem, né? Uma coisa que eu percebi, quando a gente viajando por aí, eu converso com os campistas e tal, a grande maioria não consegue colocar no papel o quanto gasta, né, o custo da viagem, né? E eu acho que essa é a parte mais importante de tudo que a gente vai fazer para a nossa vida. A gente vive em uma sociedade organizada, aonde essa sociedade ela gira em torno do dinheiro. É isso, não adianta. Por mais que a gente fala, não, eu sou um cara de espírito livre, eu vou viver uma vida alternativa. Mas mesmo uma vida alternativa, existe a necessidade do dinheiro, porque sem o dinheiro, o cara não consegue comer, não consegue tomar banho, não consegue fazer o mínimo. Às vezes não consegue nem hospitais, saúde, às vezes não acontece, não consegue. Enfim, falando um pouco sobre custeio de viagem, eu vou falar como que eu fiz no finalzinho do ano passado, para ficar quase 2 meses viajando, né? Eu peguei assim, falei, olha, eu vou verificar qual é o meu consumo diário. Aí eu peguei lá o preço do pacote de arroz, o preço do pacote de macarrão, cuscuz, que eu gosto de cuscuz, carne, e verifiquei quanto que eu ia gastar por semana, né? E mais combustível. Então como que ficou isso daí?
eu exagerei, eu coloquei até um pouco a mais, né, de dinheiro, mas assim, na semana com alimentação eu gastava em torno de 150 a 160 reais. Por quê? Eu cozinhava. Então eu comprei, eu comprava pacote de 2 quilos de arroz. Quero aqui falar que 2 quilos de arroz dá para mais de uma semana, tá bom? Comprei pacote de 2 quilos de arroz para passar uma semana. Comprei 2 pacotes de macarrão. Aí, né, arroz, macarrão, 3 pacotinhos de cuscuz. Deixa eu ver o que eu comprei mais. Carne seca, isso aí é um pouco caro, carne seca, né? Porque não estraga. Aí eu comprei carne seca. Carne seca, alguns condimentos. Enfim, a soma tudo deu 130 reais de alimentação. Café, açúcar, né? Levei um café, levei açúcar. Então deu 130 reais. Só que eu deixei separado mais uns 60, 70 reais para comprar frutas e temperos se tivesse necessidade. Quero logo falar aqui, tá? Frutas eu parava na estrada, meu irmão. Quando eu via pé de manga, pé de abacate, caqui, cara, eu parava na estrada e pegava mesmo, sem vergonha nenhuma. Peguei muitas frutas na estrada e abasteci aqui as frutas para comer. Em alguns momentos, eu com preguiça de cozinhar, eu vivi de frutas, é isso. Em cima de tudo isso, o que eu quero falar? Falei aí, ó, 150 de alimentação, né, semanal, por 7 dias. De combustível, eu rodava 200 km por semana. Eu ia de uma cidade para outra, não passava disso, de 200 km. A minha Kombi com outro motor estava fazendo 10 por quilômetro. Então eu gastava aí em torno de 20 litros, que dá uns 100 reais. Então aí já vai 250, né? 100 mais 150, 250. Então, vamos lá. Coloquei combustível e coloquei alimentação. Mas assim, o que eu fazia? Eu pegava eu não pegava 250, eu pegava 300 reais e dividia por 5. Por 5 não, por 7. É isso? 300 dividido por 7, que vai dar quanto? Faz as contas aí, eu acho que dá 42, é isso? 4, 4, 8, 8, 8, 16, é mais ou menos isso. 16, 300 e... dá até um pouco menos, enfim. Mas o que eu coloquei como custo... Como o custo diário meu? O meu custo diário era de 40 reais por dia, era isso. Então eu sabia que eu não podia gastar mais de 40 reais por dia nas minhas despesas. Cara, e quer que eu falo? Com essa brincadeira aí, eu viajei bastante, conheci várias cidades, me alimentei bem, não passei necessidade. Mas por quê? Eu saí programado, né? No vídeo anterior eu falei que gastei uns 500 reais, quase 2 meses na rua. Sim, porque eu gastei esse valor? Como eu te falei, um pacote de 2 quilos de arroz, eu passo mais de uma semana com ele, passo quase 15 dias. Macarrão eu gasto um pouco mais. Macarrão eu gasto uns 3 pacotes aí de macarrão por semana, né? Carne, cara, eu acabei economizando, porque o que acontecia? Quando eu parava para cozinhar, eu fazia comida para uns 2, 3 dias. Então, quando eu ia cozinhar, eu comprava frango. Sabe, coxa e sobrecoxa? Barato, velho, barato. Então eu fazia logo 4 marmitinhas. Então eu tinha comida ali para 2, 3 dias. Então, em cima disso, o que eu quero falar? Economizei bastante. Então vamos lá. É muito importante para quem quer viajar, para quem pretende pegar a estrada, ter uma vida minimalista. Eu não vou falar uma vida alternativa porque todo mundo sabe, eu sou contabilista da área tributária. A Ângela, ela é psicóloga, entendeu? A gente precisa trabalhar para levantar dinheiro para custear nossas viagens. Eu não estou trabalhando no momento por motivos que vocês já sabem. Eu já expliquei em vídeos anteriores que eu passei eu me envolvi em um acidente de carro onde eu não tinha nada a ver, mas como eu fui o último carro de trás a bater, eu fui condenado a pagar 60 mil reais. Então todas as minhas contas estão bloqueadas, eu não consigo ter conta, ter um trabalho formal. Então às vezes eu faço um bico aqui, outro ali, e é desse jeito que eu vou levando. Mas enfim, para quem quer viajar, o ideal é se programar direitinho. Poxa, o trânsito aqui. Opa! Se
se programar direitinho, saber qual é o seu custo diário. Se você conseguir fazer isso, certeza, uma viagem sua pode ser prolongada. Como eu estava falando, eu coloquei aí de custo médio por semana R$300. Mas quer que eu falo aqui a verdade? Uma câmera. Eu fiquei quase 2 meses com R$500, gente. Meu, fui para vários lugares, conheci vários lugares, fui até quase Ribeirão Preto e voltei gastando pouco. A ideia era passar Minas e ir mais para frente, né? Mas assim, a verdade é, senti falta da Ângela, senti muita falta do meu filho. A vida na estrada sozinho é muito difícil. Você conhece um monte de gente, mas sempre tá solitário, né? Então senti falta, sim. Senti falta do meu filho, senti falta da Ângela, da minha família, dos meus irmãos. Essa é a verdade, né? Mas se eu quisesse esticar a viagem por uns 5, 6 meses, com pouco dinheiro que eu tinha, eu teria esticado tranquilamente essa viagem. E olha que eu tinha pouco dinheiro. Mas assim, o que pesou é estar sozinho na rua. Eu acho que eu não... Apesar de ser uma pessoa muito na minha, meio solitário, meio um lobo solitário, mas eu sempre falo uma coisa: apesar de ser um cara na minha, tá na minha casa, tá ali quietinho, eu vendo as pessoas que eu gosto ali do meu lado estando bem, eu também estou bem. Mas longe eu já começo, não fico tão bem, né? Desse jeito. Então, concluindo aqui, se querem viajar, se querem ter uma vida igual essa que a gente está construindo, se planejem, ache uma forma de ganhar dinheiro, porque não caia nessa utopia que sair para viajar não vai gastar dinheiro, gasta muito dinheiro. Tudo hoje gira em torno do dinheiro. A sociedade organizada, ela gira em torno do dinheiro. A gente não consegue morar em uma casa se não tiver dinheiro. Pense comigo, na sua casa você tem IPTU, você tem água, tem luz, tem manutenção, sem falar comida, né? Então não é fácil, tudo gira em torno do dinheiro. Eu vou ter uma vida alternativa? Não, você pode até tentar ter uma vida alternativa, mas eu duvido que você consiga viver se não tiver dinheiro. A não ser se o cara tem um sítio e nesse sítio o cara produz os próprios alimentos, aí o cara diminui muito a dependência do dinheiro. E esse é um planejamento meu e da Ângela, entendeu? Quando a gente estiver velhinho, a gente quer envelhecer em um sítio, é isso. Mas assim, de uma forma geral, se planeje muito bem, coloque na ponta do lápis quanto você vai gastar no mês, exagere um pouco até no valor, né? Pra você ter uma folga e divide isso daí por 30 dias, então você vai saber quanto você vai gastar por dia. E se você quiser saber por semana, multiplique isso aí por 7, você sabe quanto que vai gastar aí por semana. Assim, a vida da estrada é legal? Porra, é legal. A vida da estrada, ela te traz experiências diferentes, a gente lidar com pessoas diferentes. E uma coisa que eu quero frisar, que quando a gente chega em um lugar que tem muito campista, muitos viajeiros ou viajantes, seja esses viajantes de mochilão, de bicicleta, de a pé, de carro, de Kombi igual nós, de ônibus, motorhome super luxuoso, quando a gente chega naquele lugar que tá aquele monte de gente ali conversando, interagindo, trocando as informações, o que acontece? Naquele momento existe uma nivelação social. Ninguém tá ali olhando se o cara é um gerente, um diretor, um supervisor ou um faxineiro que viaja com a mochila nas costas. Todo mundo tá trocando experiência, a mesma experiência de viver na estrada, de viver na rua, de ter uma vida minimalista. Às vezes não, né? Tem uns caras que têm umas vidas muito consumistas, né? Mas assim, o que eu quero frisar aqui? Aquele momento tá todo mundo parelhado. Naquele momento ali, o que eu percebo? Todo mundo trocando informação, todo mundo vivendo de uma sinergia mental muito boa, e ninguém tá preocupado com o nível social de ninguém. E é isso que eu encontrei na viagem, sabe? A viagem foi muito legal por isso. E isso
foi muito enriquecedor para mim, né? Porque, cara, as pessoas ficam medindo a outra pelo que ela tem. Porra, isso é uma forma de medir mesmo. Porra, é fato. A gente olha hoje, por exemplo, essa semana aí, um estrangeiro tipo Elon Musk, o dono do X, né, do Twitter, ele fez uma crítica ao Estado brasileiro, mas se valendo do seu dinheiro, do seu poder social, cara, do seu poder econômico social, aonde coloca em risco as instituições do país ou os pilares sociais de um país. Todo mundo sabe que nós vivemos em uma democracia. Essa democracia nossa, ela tem alguns pilares, que vamos lá, os pilares judiciário, legislativo e executivo, são 3 pilares. E eu ainda falo que existe um 4º pilar, né, que é o econômico. Que a gente tem hoje um banco central autônomo. Isso é muito importante para o nosso país. Mas aonde um sujeito qualquer, um cidadão, acha que pode interferir no sistema social, político e econômico de um país, tentando desestabilizar o que está organizado, sabe? Então a gente sabe que muitas das vezes as pessoas medem a outra pelo dinheiro. Mas quando a gente está viajando, tá no campo, ninguém mede ninguém pelo dinheiro, sabe? Parece que tá todo mundo ali, ó, igualitário, todo mundo ali sentado, dividindo o pãozinho dele de cada dia. O cara tá fazendo um café, o outro já vem ali com pão, o outro já vem com doce, né? Um outro tá fazendo uma carne ali, todo mundo compartilha e compactua da mesma coisa, da mesma ideia, sabe? E isso daí foi muito importante, isso para mim foi muito enriquecedor, porque eu vi um equilíbrio social entre as pessoas, né? Mas como que vai ficar isso aqui, ó? Tá bem amador, tá? Deixa eu sentar aqui para explicar melhor. Ó, ficou bem amador, não tem esquadro, não tem nada, até porque eu não tenho as ferramentas corretas, né? Assim, mas de uma forma geral, para quem não é marceneiro, ficou bom, tá? Aqui, ó, eu errei no cálculo, como ficou, mas é óbvio, né? Eu não vou desmontar tudo isso aqui de novo, né? Porque os materiais custam caro. Então, para a gente continuar com esse mesmo móvel, eu vou tirar isso aqui, ó, a grelha, coloca ela aqui dentro, aí fecha normalmente, né? Aí, vamos lá, se a gente quer cozinhar dentro da Kombi, quer fazer comida dentro da Kombi, é só colocar a grelha aqui, ó, ligar o fogão, pronto, tá ótimo para cozinhar. Agora, supondo que a gente está parado em algum lugar, estacionado e precisa cozinhar, é óbvio que a gente não vai cozinhar dentro da Kombi para não engordurar, né? Que o espaço é pequeno ali, né? Como a gente já sabe, ali dentro da Kombi dá para fazer um café, dá para fazer alguma sopa, alguma coisa que não vai evaporar muita gordura e por questão de higiene também e saúde, né? Então, se a gente estiver estacionado em algum outro lugar, como que a gente vai cozinhar? Pra fora, doutor. Isso aqui, ó, vai dar certinho. Esse móvel vai ficar bem perto da porta da Kombi. Eu puxando isso aqui, ó, ele fica totalmente para fora da Kombi. Aí o que acontece? Ainda corre o risco do vapor entrar para a Kombi, né? Aqui o que eu estou pensando? A gente montar alguma madeira, alguma coisa para colocar aqui, ó, para tampar, para quando começar a cozinhar esse vapor não ir para dentro da Kombi. Ou eu já vi alguns campistas que eles fazem um suporte de alumínio, né? Esse suporte de alumínio é para evitar que fique pegando vento no fogo, para cozinhar mais rápido e economizar mais gás, é óbvio, né? Tudo sujo aqui. E também evita do que? Da fumaça que está evaporando, da água que está evaporando, a gordura que está evaporando, entrar dentro da Kombi. Então é isso. Eu acho que o melhor que eu pude fazer foi isso. Para quem não é marceneiro, né? Ela está correndo bem aqui, ó. Tá seguro, dá para colocar uma panela aqui com carne, com arroz para cozinhar. É óbvio que a gente vai evitar colocar muito peso, né? Talvez eu faça um suporte aqui, né? Mas não acho que não tem necessidade não. A gente
não vai botar muito peso aqui, não vai ser panelas grandes para cozinhar. E quando for panela grande, a gente deixa meio assim, ó, aí aumenta a segurança. Cozinha só daqui para fora. Ou cozinha dentro da Kombi, não sei. Ou a gente faz um fogo de lenha. Mas é isso, tá? Depois tu verifica se ficou bom, se quer que faça alguma mudança. Que quem vai cuidar da cozinha é você, né? E eu só tô montando. Não ficou do jeito que eu queria. Para fechar, eu fui obrigado a tirar a grelha. Eu medi errado, né? Por questão de 5, 6 milímetros. Mas de qualquer forma, quando a gente for sair, só tirar a grelha. Baixou aqui, ó, fechou, já era. Bom dia, bom dia. Hoje a gente resolveu mostrar aqui como que tá ficando nossa pia. Pia, fogão, não sei como que a gente vai chamar esse móvel aqui. A ideia inicial era fazer um utensílio ou um móvel fixo lá na Kombi, mas a gente percebeu que isso aí ia dar muito trabalho. Não que ia dar trabalho, o trabalho é natural, mas ia deixar a gente meio que engessado, né? Então eu decidi criar um móvel, né? Não sei se é diferente, já deve, com certeza existe por aí no mercado. Eu já vi alguns motorhome com um móvel parecido, né? Eu estou criando uma coisa aqui que ele é móvel, né? A gente tira e coloca da Kombi quando a gente quiser. Aqui embaixo desse móvel vai ficar um galão de 50 litros de água, a nossa água potável de beber, o bojão de gás. Aqui em cima, no tampão, vai ter uma pia, uma cuba número 1. Essa torneirinha aqui da água potável, né? A gente vai adaptar ela aqui em cima, que é só apertar o botão, ó, e a água sai, vai ficar aqui em cima. E aqui ficou o fogão. Tirei o café da manhã daqui. Aqui ficou o fogãozinho, né? Tá aqui. Então, como eu mostrei, aqui ficou o fogão, né? E aqui embaixo, deixa eu pegar aqui para mostrar melhor. Acho que aqui vai dar para mostrar melhor. Deixa eu sentar aqui no chão. Aqui embaixo, essa parte aqui, ó, embaixo do fogão. Pera aí. Aqui embaixo a gente vai fazer um armário para guardar mantimentos, né? Aqui vai ficar os alimentos sólidos que a gente vai usar no percurso quando a gente estiver viajando. Vai ter uma divisória aqui no meio, a parte de cima e a parte de baixo. Aí a Ângela, que cuida dos utensílios domésticos, alimento, ela que cozinha, e ela que vai coordenar melhor como que vai guardar e acondicionar as coisas aqui dentro, né? Aqui, ó, dá para ver melhor como que vai ficar por dentro, né? Aqui de perto, ó. Aqui, né, como eu já falei, a água potável, a água de uso na pia e o botijão de gás. O fogãozinho já está aqui embaixo. A parte boa, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu tirar de novo o meu café da manhã. Vou tirar. Deixa ali. Cafezinho. Deixa eu tirar isso daqui. Fica aí por enquanto. Aqui, ó. O fogãozinho, quando a gente estiver por dentro, isso aqui vai abrir. E dá para cozinhar tranquilamente dentro da Kombi, né? Isso aqui vai ser a coisa mais rara do mundo. A gente vai evitar cozinhar dentro da Kombi até por conta da higiene mesmo do ambiente, né? Porque a partir do momento que cozinha dentro da Kombi, a gente não tem exaustor, vai gerar engorduramento da Kombi, do teto, essas coisas. Então, isso daqui é mais para fazer um café, fazer um chá, uma sopa, uma coisa rápida, né? Quando a gente for cozinhar, a ideia vai ser outra, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Que ele sai. Tá pesado, mas sai. Ó, ele sai, mas não dá para sair mais porque aqui tá a máquina de lavar do meu irmão, não dá para puxar o resto. Mas isso daqui, ó, ele vai sair para fora, vai ficar fora da Kombi e a gente vai cozinhar fora da Kombi. Essa é a ideia. E eu fiz ele meio firme mesmo, pesado,
difícil de tirar para não cair, né? E depois que estiver pronto, aqui ainda vai ter um pezinho encaixando lá embaixo para dar sustentação, para ele não cair. Então vai ficar desse jeito, né? Aqui o fogãozinho, aqui embaixo onde a princípio ia ficar a geladeira, não vai ter geladeira aqui embaixo mais, vai ser um armário para guardar os nossos mantimentos e utensílios domésticos.